Nem toda palavra foi feita para ser dita. Algumas carregam em si mais do que som, carregam um chamado. Um chamado que não vem de Deus, mas de algo que se esconde nas sombras. Vivemos em uma era onde tudo pode ser nomeado, falado, exposto. Mas o mundo espiritual não funciona como o mundo humano. Lá, nomes são chaves, sílabas abrem portais. E há uma palavra, não muito conhecida, mas frequentemente repetida por quem brinca com a fé, que age como um convite, um bilhete entregue à escuridão. E quando ela é dita, eles vêm. Não com correntes ou gritos, vêm com sugestões suaves, pensamentos disfarçados, sentimentos que não parecem seus, mas são. Eles não invadem com violência, invadem com permissão. E a maioria não percebe que deu essa permissão quando zombou de coisas que não entende, quando falou com leviandade sobre mistérios que deveriam ser reverenciados. O mundo espiritual é regido por códigos e há uma lei antiga. Quem chama será ouvido, mas nem sempre quem responde é o que você esperava. Por isso, a maioria vive oprimida sem saber o porquê. Ora, jejua, clama, mas a opressão permanece, porque lá atrás, em algum momento, uma porta foi aberta, e não foi com pecado evidente. Foi com uma palavra, uma frase jogada ao vento, um nome pronunciado como brincadeira, como Eva diante da serpente, achando que conversa é só conversa, até que o veneno entra. E o que antes era apenas um som, tornou-se uma marca. Um selo invisível que permite visitações espirituais nas horas mais frágeis, à noite, na solidão, nos pensamentos que surgem do nada. Você pode não lembrar, mas sua alma lembra. E o mundo espiritual, que nunca dorme também. Há uma guerra acontecendo nos bastidores da consciência, e muitos soldados estão caindo sem saber que entraram em batalha. Este vídeo é um alerta, não uma aula. Não estou aqui para ensinar doutrinas, mas para acender faróis em regiões onde sua sensibilidade foi anestesiada. O que você dirá a seguir pode ser mais importante do que imagina. Há palavras que te salvam, outras te expõem, e o problema é que ninguém avisa quando está prestes a falar uma. Então, se você sente um incômodo inexplicável enquanto ouve isso, não ignore. Pode ser o Espírito Santo tentando impedir que algo se repita. Pode ser uma advertência ou uma segunda chance. Talvez essa palavra já tenha sido dita. Talvez os espíritos já tenham vindo, mas ainda há tempo, não para desfazer o que foi feito, mas para fechar o que foi aberto. E para isso, você precisa continuar até o fim, porque aquilo que ninguém teve coragem de te contar, finalmente será revelado. Se você está buscando crescimento espiritual e quer aprofundar sua fé com insights poderosos de C.S. Lewis, na descrição do vídeo tem um devocional. Nele, você se aprofundará na comunhão com Deus. 30 dias de reflexões transformadoras, versículos para fortalecer sua caminhada, orações para te guiar todos os dias, desafios práticos diários para lhes acender a chama do Espírito Santo. Baixe agora e comece sua jornada rumo a uma fé mais profunda. Clique no link na descrição e garanta o seu. Nem todas as trevas vêm com trovões. Algumas se anunciam com sorrisos, com vídeos engraçados, com palavras ditas sem temor. O inimigo não se incomoda com quem ora, ele se incomoda com quem discerne. E há uma geração inteira falando demais, rindo de tudo e discernindo quase nada. Existem palavras que não pertencem ao vocabulário dos santos, mas que têm se tornado comuns em lábios consagrados. E isso não apenas abre brechas, rasga véus. Há códigos no reino do Espírito, e cada vez que você zomba daquilo que não compreende, você sinaliza ao invisível: estou vulnerável. Você pode não se lembrar, mas talvez já tenha feito isso. Talvez tenha repetido uma palavra proibida só porque viu no TikTok.
Talvez tenha citado nomes que deveriam estar selados apenas no silêncio da intercessão. E desde então, algo mudou. A mente passou a ficar mais turva, o ânimo mais fraco, o espírito mais opaco. Não foi depressão, não foi apenas cansaço, foi um campo espiritual violado. Você não percebeu, mas os céus notaram, e o inferno também. A palavra de Deus diz, em Provérbios capítulo 18, versículo 21, a morte e a vida estão no poder da língua, mas essa geração inverteu a ordem. Fala morte e espera vida. Declara nomes associados a rituais ocultos, a jogos espirituais, a práticas que abrem portais. E depois se pergunta por que o sono é pesado, por que os pesadelos são recorrentes, por que a paz virou silêncio opressor. Não é exagero, é legalidade. O mundo espiritual não reage à intenção, reage à autorização. E se você já tiver dito algo que nunca deveria ter dito, e se a opressão que você sente for a resposta a um chamado que sua própria boca fez, não são demônios que surgem do nada, são demônios que atendem convites que você nem sabia que escreveu. Essa palavra despertou algo em você? Me conta nos comentários. Há verdades que só libertam quando confessadas. Houve um caso que me contaram, de uma jovem que pronunciou o nome de um espírito de invocação durante uma brincadeira de roda, dessas que misturam misticismo e humor. Riram, deram as mãos, brincaram de fechar os olhos, e quando abriram, tudo parecia igual, mas só parecia. Nos dias que seguiram, ela passou a ter lapsos de consciência, vultos, vozes, e uma sensação constante de que algo a observava mesmo em ambientes cheios. Foi ao médico, ao psicólogo, ao pastor. Nada adiantou. Não porque não havia cura, mas porque ninguém foi ao ponto. A palavra dita selou a legalidade. Não foi magia negra, foi inocência. Mas o mundo espiritual não distingue entre o que é brincadeira e o que é intenção. Ele distingue entre o que foi liberado e o que foi honrado. Há uma guerra invisível em curso e os que brincam com o oculto se tornam peças fáceis no tabuleiro. O que é pior? Invocar um espírito de propósito ou fazer isso achando que era só uma frase engraçada. Ambos são perigosos, mas o segundo é mais trágico, porque mistura ignorância com irreverência. E Deus não inocenta os que brincam com a eternidade. Quantas portas estão abertas na sua casa por causa de palavras ditas por você ou por seus filhos? Quantas opressões espirituais estão sendo tratadas com calmantes quando o problema está no espírito e não na mente? E se o silêncio que você sente ao orar não for ausência, mas uma resposta clara? Como alguém que não pode entrar porque o altar está contaminado. Se isso doeu em você, comente apenas com um "eu sei". Às vezes, basta essa frase para que o mundo espiritual saiba. Você acordou. Você pode estar de joelhos, mas o seu altar ainda está rachado. Pode estar jejuando, mas o pacto que firmou com o invisível precisa ser quebrado pela confissão e pelo arrependimento. Deus ainda fala sim, mas ele não compete com ruídos. Não divide a mesa com espíritos zombeteiros. Não se revela em ambientes onde o santo virou piada e o profano virou moda. Você já viveu algo assim? Compartilhe nos comentários. Não como desabafo, mas como quem devolve a chave que nunca deveria ter carregado. O inimigo não quer apenas invadir, ele quer habitar. Ele busca brechas, e nenhuma é tão eficaz quanto a brecha da palavra falada. Não foi à toa que, quando Jesus expulsava demônios, ele sempre os calava, porque nomes são armas, e uma boca desgovernada é um arsenal aberto. Cuidado com o que você canta, com o que você cita, com o que você escreve. Nem toda hashtag é inofensiva, nem todo bordão é só humor. Há frases que são mantras, e há mantras que são códigos. E quando o espírito certo ouve, ele vem.
Talvez agora você entenda por que tem lutado tanto contra pensamentos impuros. Por que a sua casa, apesar de limpa, tem uma atmosfera pesada? Por que o seu filho não dorme bem? Porque toda vez que você se aproxima de uma nova entrega a Deus, algo quebra dentro. Não é apenas ataque, é continuidade de algo que foi ativado e nunca desativado. Mas hoje, algo pode ser rompido. Hoje você pode se posicionar como sacerdote da sua própria vida, da sua própria casa, da sua própria história. Você não precisa temer os demônios, se fechar as portas. E você não precisa mais tentar orar forte, se voltar a orar limpo. Há uma diferença entre força e pureza. Deus responde à pureza. Ele visita o altar que foi quebrado e restaurado com arrependimento e silêncio. Um altar onde as palavras foram recolhidas e o nome dele voltou a ser o único exaltado. Hoje isso pode começar em você, não com gritos, mas com silêncio reverente, com o quebrantamento de quem diz: Senhor, perdoa as palavras que proferi e nem sabia o que abri. Se isso tocou você, escreva nos comentários: hoje fecho essa porta. Porque quando uma porta é fechada na terra, uma legalidade é quebrada no céu, e o mundo espiritual inteiro se curva ao arrependimento de um só justo. Você não precisa entender tudo, só precisa discernir que agora é o momento. Você pode sair deste vídeo e tentar seguir sua vida como se nada tivesse sido tocado. Mas a verdade é que no silêncio entre uma frase e outra, algo foi despertado. Não foi no volume da minha voz, mas na tensão invisível que se criou entre o que você ouvia e o que sua alma sussurrava por dentro. Há palavras que não voltam atrás, e há momentos como este, onde não se trata mais do que foi dito, mas do que foi revelado em você. Se seus olhos espirituais estiveram atentos, então você sabe, algo foi exposto, uma porta foi iluminada, e agora você não pode mais fingir que não viu. Talvez essa porta tenha sido aberta há muitos anos, sem intenção, num momento de leveza, curiosidade ou desrespeito. Talvez tenha sido recente, numa frase jogada, num nome invocado, numa zombaria compartilhada. Mas a beleza da cruz está justamente nisso. Onde houve brecha, pode haver reparação. Onde houve sombra, pode haver luz. Mas luz não é algo que se implora, é algo que se permite. E permitir luz é permitir que ela queime antes de aquecer. Por isso, se o que você sente agora é incômodo, então talvez seja o Espírito te circuncidando por dentro. As palavras que você disse, ouviu ou repetiu não definem seu destino, mas podem ter alterado sua rota. E é aqui que começa a reconciliação com o Eterno. No reconhecimento de que sua boca não é apenas um instrumento de expressão, mas um altar. Um altar não se empresta ao acaso, não se decora com modismos, não se entrega à profanação. Ele é consagrado e o que sai dele deve queimar com verdade. Hoje, você tem a chance de restaurar esse altar, de reconstruir com lágrimas aquilo que foi derrubado com risadas. Talvez o que você mais precise agora não seja de explicações, mas de silêncio. Um silêncio que cura, que devolve o peso ao nome de Deus, a reverência ao invisível, o tremor à oração. Um silêncio onde a sua alma finalmente confessa, ainda que em segredo: eu sabia, eu sempre soube, mas agora estou pronto para fechar o que abri. Que esse vídeo se torne uma memória espiritual. Não como um trauma, mas como uma madrugada em que o invisível tocou sua consciência e mudou seu caminho. E se você chegou até aqui, é porque essa visita não foi por acaso. Algumas palavras nunca deveriam ser ditas, mas outras precisam ser sussurradas em fé. Senhor, santifica minha boca, selai meus lábios com temor e habita em mim de novo. Se essa mensagem queimou como verdade, curta, comente e compartilhe. Não como um gesto mecânico, mas como quem passa adiante uma vela acesa. Alguém que você ama pode estar com uma porta aberta. E você sabe qual é a palavra que precisa ser calada.
E se você deseja ir ainda mais fundo em sua comunhão com Deus, temos algo especial preparado para você. Na descrição do vídeo, há um material incrível que pode trazer propósito e direcionamento para cada dia de sua semana. Ele foi pensado para ajudá-lo a construir uma vida de oração consistente e uma fé fortalecida. Não deixe de conferir. Pode ser exatamente o que você precisa para viver uma transformação completa.